Bom dia, bom dia. Hoje é dia 6, hoje é dia 16/12 de 2024 e nós vamos analisar aqui o índice, o IBOV, o dólar, né? A diferença entre o IBOV e o índice é que no índice a gente tem os juros acrescidos e no IBOV não, tá? Então, olhando aqui agora uma questão bem macro do IBOV, a gente percebe que o IBOV não está conseguindo, ele não conseguiu romper essa região aqui. Eu tô no semanal, tá? Ele veio aqui, ele tocou a média de 80 exponencial do semanal, subiu, tá? Ele rompeu as médias de 20 e a de 9. A de 9 passou já a média de 20. Semana passada, ele subiu naquele topo lá, tocou na média de 20 e tá vindo agora para romper a média de 80 exponencial, tá? Então, por que eu uso as médias? Eu uso as médias para ver se essas minhas regiões que eu estou colocando e estou selecionando como pontos importantes de manifestação de grandes players, tem mais alguma coisa além da região. E a gente percebe que se ele romper aqui essa média de 80 exponencial, ele pode sim vir buscar a média de 200, que está aqui no 117 mil, tá? Então, é uma região bastante interessante. Eu tenho um Fair Value Gap aqui, lá do fundo, ó. É esse Fair Value Gap aqui, tá? Então, pode sim vir buscar esta região aqui, tá? Voltando lá para os nossos 60 minutos, nós vamos perceber que nós temos ainda, né, um topo protegido. Nós estamos numa estrutura de baixa, ele tá vindo rompendo sempre fundos, tá? E aí nós temos esse nosso topo protegido aqui, que ele simplesmente fez de conta que ia romper e derreteu, tá? E agora a nossa expectativa é que ele venha romper este fundo aqui, tá? Então, vamos passar lá no índice. Nós temos aqui no índice, nós temos esse fundo aqui. Eu vou colocar aqui nesse layout aqui. Então, aqui, vamos copiar. Então, a nossa expectativa é que ele venha romper esse fundo aqui, tá? E continue fazendo uma estrutura de baixa, tá? Os nossos alvos da venda aqui foram atingidos, eu vou excluir. Lembrem que eu comentei no dia que teve aquela notícia que o nosso presidente foi internado, ele fez todo esse movimento para cima e eu falei que geralmente quando a gente tem uma notícia e o movimento é muito forte, ele devolve em dobro. Se vocês forem olhar, ele subiu, devolveu tudo e quase o dobro dele aí para baixo. Quer ver? Vamos pegar aqui, vamos tirar essa fibra aqui e vamos fazer uma projeção desse topo nesse fundo. O 100% tá onde? O 100% tá aqui. Se ele bater no 100%, ele rompe, né, o fundo e continua a nossa tendência de baixa. Lembrando que rompimento a gente não conta os pavis. Então você tem que contar, o que você tem que contar? O corpo do candle. Tem que romper com um corpo, com um candle sólido, tá? Nos 60 minutos. Então é isso que a gente vai olhar. Então a expectativa do movimento é o rompimento aqui desse fundo, tá? A partir do momento que ele fizer esse rompimento, então nossa expectativa é aqui, que ele volte acima dos 50%, né, dessa pernada aqui. Aqui a gente faria vendas e continuaria a queda, aguardando daí que rompesse um fundo que ele vai fazer aqui, tá? Enquanto isso, a gente precisa aguardar para tomar as nossas
decisões. Vamos lá no 5 minutos e vamos ver o que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Ó, rompeu esse fundo, retraiu, rompeu agora esse fundo aqui, está retraindo. Então, ele pode vir buscar uma região mais aqui em cima para vir ter uma queda, tá? Aqui, ó. Então, esse pavio é interessante, esse pavio aqui é interessante, tá? Ele pode subir um pouco para ter força para romper aqui, tá? Eu não vou fazer vendas nessa região, ele pode descer, ele pode derreter, eu não vou fazer. Eu vou aguardar ele formar um topo nos 5 minutos. Por enquanto, eu tenho esse topo aqui, ó, tá? Para que eu compre hoje, agora, nesse momento, eu tenho esse topo. Ele precisaria romper esse topo, voltar numa região de interesse desta pernada que ele vai fazer aqui, e aí eu compraria para levar a níveis mais acima, aqui, ó, nessas regiões aqui, certo? E ali eu viraria a minha mão para descer, tá? Ó, aqui, ó, é o movimento, tá vendo, ó? O movimento da notícia, ele foi, voltou e, ó, fechou já o dobro dele. Então, isso é bastante interessante. Então, ele pode daqui querer subir? Pode. Porém, eu estou muito perto do rompimento do fundo aqui, ó, tá? Então, ele pode já abrir aqui embaixo, rompendo o fundo, tá? Voltar, testar alguma região de interesse aqui, continuar caindo, como ele pode subir e vir buscar essas regiões mais em cima aqui, tá? Então, aqui essas são regiões de venda, né? Ó, aqui são regiões de venda que me interessam. E aí eu vou ficar sempre de olho. Essa aqui ainda não é uma região de venda, porque ele não dá 50% de toda essa pernada aqui, tá? Então, o que eu estou esperando? Eu espero que ele rompa aqui, faça um fundo, aí nos 5 minutos, ó, rompa aqui, nos 5 minutos ele faz isso aqui, ó. No retorno aqui eu compro, para carregar até essas regiões aqui, e daqui eu vou buscar de novo 5 minutos. Rompeu aqui, eu vendo aqui para aí fazer um swing trade para cá, certo? É isso que eu vou esperar pro índice. O índice está muito mais claro que o dólar, tá? O dólar tá meio confuso. Vamos lá no dólar. Ó, o dólar tá nessa situação aqui, os 60 minutos de toda essa pernada aqui, ele veio, bateu os 50% dentro de um Fair Value Gap, tá? E começou a subir. Só que ele não tá tendo força para romper aqui, o Banco Central tá se manifestando nessas regiões aqui. Então, nós precisamos que ele rompa, né? O topo. Vamos lá nos 5 minutos. Eu preciso que ele rompa esse topo aqui, tá? E venha buscar essas regiões aqui embaixo para voltar a subir. Se nós considerarmos aqui, ó, que ele rompeu esse topo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tchum. Ele rompeu aqui esse topo. Aí ele retraiu, certo? Retraiu mais que 50%, tá? E agora ele precisaria então romper esse topo aqui. Aqui ele formou liquidez, tá? Rompe esse topo aqui e daí eu calculo daqui até onde ele for fazer o topo, né? Os 50%. Procuro nessa pernada que ele romper aqui uma região de interesse,
abaixo dos 50% para eu comprar e carregar ele mais para cima, certo? Então, o dólar está num ponto que ele tem que vir romper o topo, então a nossa expectativa do dólar é rompimento de topo, ele está numa tendência de alta, ele atingiu 50% da última grande pernada, né, de alta que ele fez nos 60 minutos, e agora a nossa expectativa é que ele venha romper esse topo aqui, ó. Porém, ele está num ponto aqui bem complicado e vamos ver o que ele vai fazer. Então, estou achando sim o dólar mais complicado de ser operado, tá? Mas o índice tá bem mais claro, né, do que o dólar. Então, aqui tem que ter muita cautela. Espero que vocês tenham aproveitado. Outra coisa do índice que seria importante a gente analisar aqui ó, no semanal, no Ibov. Olha aqui a nossa tendência, uma linha de tendência de alta, tá? Ela foi rompida aqui, voltou a testar, então agora ela pode sim descer muito mais, tá? Então eu vejo assim o índice numa tendência de queda bastante forte, certo? Espero que vocês tenham aproveitado e que a gente tenha uma ótima semana.